Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns nervos cranianos. Nós vamos falar do oitavo, do nono, do décimo, 11º e 12º nervos cranianos. Vamos começar pelo oitavo nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear. O oitavo nervo craniano tem o ramo vestibular e o ramo coclear. O ramo vestibular é responsável pelo equilíbrio e o coclear pela audição. Vamos começar pelo ramo coclear. Para examinarmos o ramo coclear, responsável pela audição, o ideal é que nós tenhamos em mãos um diapasão, esse instrumento que vocês devem comprar, para que nós possamos emitir um som. O diapasão, quando assim estimulado, emite uma nota musical, e nós vamos colocar o diapasão próximo a cada orelha do paciente para saber se ele está escutando bem. Então, a primeira parte do exame consiste em estimular o diapasão, não dessa forma intempestiva, mas dessa forma delicada, segurando aqui pela haste do diapasão. Se o médico sabe que a sua audição, a dele ou dela, médico ou médica, é normal, ele primeiro testa o som do diapasão no próprio ouvido, ele espera o som amainar, esmorecer. Quando o som estiver baixinho, aí então o médico coloca o diapasão no ouvido do paciente. E o paciente deve dizer se está escutando esse som ou não. Então, o médico usa a sua própria audição como controle para saber como está a audição do paciente em cada orelha. Então, eu estimulo o diapasão em mim mesmo, espero que o som amaine, diminua de intensidade. Quando o som está baixinho, eu coloco o diapasão em cada ouvido do paciente. Está ouvindo? O paciente diz, estou. Depois eu estimulo de novo, espero o som mais uma vez esmorecer, e quando o som estiver com baixa intensidade, coloco agora o diapasão no outro ouvido do paciente e pergunto se ele está ouvindo normalmente. Se o paciente disser que está ouvindo normalmente, isso muito provavelmente indica uma audição normal. É claro que esse teste é um teste não tão acurado quanto a audiometria, realizada nos consultórios de otorrinolaringologia. Não, é um teste mais grosseiro para o neurologista. Suponhamos, porém, que o paciente tenha uma diminuição da acuidade auditiva, uma hipoacusia ou uma surdez. Se o paciente tiver uma hipoacusia ou uma surdez, por exemplo, de um lado, vamos imaginar, desse lado esquerdo, o neurologista quer saber se essa hipoacusia é causada por um defeito na condução do som, por exemplo, uma otite, uma excessiva quantidade de cera, cerume dentro do ouvido, um tumor obstruindo a trompa de Eustáquio, uma alteração na condução do som, leva a uma hipoacusia de condução. Se esse for o caso, é claro que isso é diferente de uma hipoacusia chamada neurosensorial. A hipoacusia neurosensorial decorre, como o nome indica, de um problema nervoso, neurológico. Por exemplo, um tumor no próprio nervo vestíbulo coclear, um neurinoma do acústico, que é mais frequente depois dos 60 anos de idade, ou um problema no próprio bulbo, onde você tem os núcleos do oitavo nervo craniano. Então, nesse caso, a hipoacusia não é decorrente de alterações na condução, na propagação do som, mas é causada por um problema neurológico. Então, o neurologista quer saber, será que essa hipoacusia, que eu já defini que o paciente tem, é de condução ou neurosensorial? Para isso, o neurologista realiza a chamada prova de Weber. Então, está aqui, prova de Weber. Como é realizada essa prova? Portanto, antes de realizar a prova de Weber, temos aqui o Vitor, que está se oferecendo como voluntário, muito gentilmente. Nós vamos estimular o diapasão, esse diapasão. Então, vou estimulá-lo e vou perguntar ao Vitor, depois de testar no meu ouvido, se ele está ouvindo. Vitor, está ouvindo esse barulhinho?
Agora eu estimulo de novo o diapasão, espero o som esmorecer, testo no meu ouvido. Quando o som fica baixinho, eu faço a mesma manobra. Vitor, tá ouvindo esse som? Então veja, nesse caso, muito provavelmente ele não tem uma hipoacusia, pelo menos não uma hipoacusia detectável com esse método. Mas imaginemos que ele tivesse uma hipoacusia aqui, à direita. Então, para isso, eu vou pedir ao Vitor para colocar o dedo no ouvido direito, como se esse dedo fosse um cerume, ou uma otite média, ou um tumor, causando uma hipoacusia que impeça ou dificulte a propagação do som. Portanto, uma hipoacusia de condução. Claro que esse dedo é só uma metáfora, o dedo não está visível dentro dessa metáfora. Agora eu vou fazer o mesmo teste como se o Vitor tivesse esse cerume. É claro que ele vai me dizer que está ouvindo menos de cá, à direita. E como eu não estou enxergando o cerume ou a causa da hipoacusia, não estou vendo o dedo do Vitor, a dúvida que se impõe é: será que essa hipoacusia é de condução ou é neurosensorial? Para isso, então, como íamos dizendo, eu realizo a prova de Weber. Como é realizada a prova de Weber? Então, eu faço o mesmo estímulo do diapasão e vou pedir ao Vitor, quando eu coloco o diapasão aqui no vértex do crânio, para dizer se o som fica centrado no meio do crânio ou se ele corre para um ou outro lado de maneira maior ou menor ou igual. O normal, quando realizamos a prova de Weber, é que o som fique no meio ou que ele se dissemine para ambos os ouvidos de maneira simétrica, de maneira igual. Se, porém, o Vitor tem uma hipoacusia de condução, cerume, otite média, alguma coisa tampando a condução desse lado direito, é claro que é provável que ao realizar a prova de Weber, ao colocar o diapasão aqui no vértex do crânio, o som se propague mais para, vocês já adivinharam, à direita. Por quê? O cerume, a causa da otite de condução, a causa da hipoacusia de condução, é claro, funciona como um tampão acústico que facilita a condução do som para esse lado. Então, se ao realizar a prova, primeiro, para testar a acuidade auditiva, ele me disser, ouve menos à direita. No momento em que eu realizo a prova de Weber, é provável que a prova de Weber esteja lateralizada, é o termo que nós usamos, para o mesmo lado da hipoacusia, para a direita. Se, todavia, essa hipoacusia não for, por favor, tire o dedo, de condução, for um problema no nervo vestíbulo coclear, por exemplo, um tumor no próprio nervo, ou um problema no bulbo, um tumor no bulbo, um acidente vascular encefálico de bulbo, onde estão os núcleos do 8º nervo craniano, quando eu realizar a prova de Weber, imagino que vocês já deduziram, é provável que o Vitor, tenha uma hipoacusia, claro, à direita, mas que o Weber se lateralize para o outro lado, para a esquerda. O som vai se propagar com mais eficiência para a esquerda, porque aqui existe um déficit na captação do som, um déficit nervoso. Então, ao realizar a prova de Weber, se a hipoacusia for neurosensorial, não de condução, você deve encontrar uma prova lateralizada para o lado contrário ao da hipoacusia. Hipoacusia à direita e Weber lateralizado para a esquerda. Agora, depois de examinarmos o ramo coclear, vamos examinar o ramo vestibular responsável pelo equilíbrio. O ramo vestibular do 8º nervo craniano, que é o vestíbulo coclear. Para examinar o ramo vestibular, nós realizamos a famosa prova de Romberg, para averiguar se o paciente apresenta ou não o sinal de Romberg. Como é essa famosa prova de Romberg? Então, o paciente deve ficar em pé, com os pés juntos, como está aqui o Vitor. O médico, claro, deve proteger o paciente, para que ele não desabe, para que ele não se machuque. Eu protejo com as mãos.
e peça ao paciente para fechar os olhos. Se o paciente não apresentar nenhuma pulsão, nenhuma oscilação do corpo, nem queda, isso significa que a prova de Romberg está negativa, porque o paciente não apresentou o sinal de Romberg. Ele não teve pulsões, ele não oscilou para um lado, ele não caiu. Então, pode abrir os olhos, Vitor? Essa é a prova de Romberg negativa. Imaginemos, todavia, que o Vitor apresentasse o sinal de Romberg. O sinal de Romberg se divide em verdadeiro ou falso. O falso também é chamado de sinal de Romberg labiríntico. Como é o sinal de Romberg verdadeiro? No momento em que o Vitor fecha os olhos, ele cai imediatamente para qualquer lado, certo? Esse é o sinal de Romberg verdadeiro. Como é o falso sinal de Romberg ou sinal de Romberg labiríntico? No momento em que o Vitor fecha os olhos, ele demora alguns segundinhos e vai caindo para um lado só. Inclusive, se nós quisermos sensibilizar a manobra, ele pode... Aponta os indicadores, Vitor. Assim, eu posso pedir ao paciente para apontar os dedos para frente, como ele está fazendo. E no momento em que ele fecha os olhos, ele vai caindo devagarinho para um lado e a mão, vou filmar a mão dele, vai apontando lentamente para o lado que ele vai caindo. Esse é o sinal de Romberg. E o que pode causar o sinal de Romberg verdadeiro e o sinal de Romberg falso ou labiríntico? Vamos começar pelo verdadeiro. Ora, no sinal de Romberg verdadeiro, o paciente fecha os olhos e cai abruptamente, de uma vez para qualquer lado. Então, esse sinal decorre de uma falha na propriocepção, que é a sensibilidade que nos dá a informação do próprio. Por exemplo, se o corpo está pendendo mais para um lado ou para o outro, se a pressão na planta do meu pé esquerdo está ligeiramente maior do que a pressão na planta do pé direito. Isso tudo é a propriocepção, que é transmitida sobretudo pelas colunas posteriores da medula, os tratos grácil e cuneiforme. Então, se houver uma lesão nesses tratos, o paciente deve apresentar o sinal de Romberg verdadeiro, porque ao fechar os olhos, ele perde o principal recurso que o está mantendo em pé, a visão. E aí ele cai de uma vez. Esses pacientes provavelmente apresentarão uma marcha chamada tabética. Por quê? Como existe uma perda da propriocepção, esses pacientes andam com desequilíbrio, com a base alargada, afastando um pé do outro, olhando para o chão, muitas vezes, porque esses pacientes precisam da visão para se equilibrar, e, sobretudo, pisando com força o chão, numa tentativa de perceber melhor o chão, já que existe uma perda da propriocepção. Esses pacientes caem mais à noite, pela ausência da luz. O que pode causar esse déficit na propriocepção, essa lesão das colunas posteriores da medula? Então, vamos lá. São principalmente 3 causas. Tabes dorsalis, que é uma forma tardia da sífilis, da neurosífilis, infecção muitas vezes sexualmente adquirida pelo treponema pálido. Daí o nome marcha tabética. Diabetes mellito pode causar também essa marcha tabética e o sinal de Romberg verdadeiro. E, finalmente, a carência de vitamina B12 também pode levar a esse sinal de Romberg verdadeiro, essa marcha tabética, essas quedas noturnas. Lembrando que a carência de B12 também muitas vezes causa uma anemia chamada megaloblástica, com hemácias grandes e até demência. Vamos agora falar das causas do falso sinal de Romberg ou labiríntico. Então, vamos recordar. No sinal de Romberg labiríntico, o paciente fecha os olhos, demora alguns segundinhos e cai sempre para o mesmo lado. Isso decorre de uma falha no labirinto ou no aparelho labiríntico. Veja, o labirinto funciona como as turbinas de um avião. Imaginemos um avião voando. Se essa turbina esquerda falhar, o avião deve cair para o lado esquerdo. Da mesma forma, se houver uma lesão no labirinto, ou no aparelho labiríntico, ou no ramo labiríntico do nervo vestíbulo coclear, à esquerda, um tumor, uma inflamação, a popularmente conhecida labirintite, que na verdade é um nome popular de várias doenças do labirinto, como a neuronopatia vestibular, tudo isso pode causar o sinal de Romberg
falso ou labiríntico, porque afinal existe uma falha na turbina no labirinto esquerdo e ao fechar os olhos o paciente cai devagarinho para aquele lado. Vamos falar agora dos nono e décimo nervos cranianos, o glossofaríngeo e o vago. Nós realizamos o teste do nono e décimo nervos cranianos através do orofaringe. No orofaringe, o nono nervo craniano é sobretudo sensitivo. Ele traz a sensibilidade para o bulbo. E o décimo é sobretudo motor. Ele faz a movimentação do orofaringe, ele faz a elevação do véu do palato. Então, quando nós falamos o meu palato se eleva bilateralmente por causa dos nono e décimo nervos cranianos. Se houver uma lesão, por exemplo, do nono e ou décimo nervos cranianos à esquerda, o meu palato esquerdo deve apresentar imobilidade e eu devo apresentar uma alteração na minha fala, uma disartria, uma dificuldade para articular as palavras. E, além disso, uma dificuldade para deglutir, uma disfagia. Ao realizar o exame do orofaringe, nós pedimos o paciente para abrir a boca, jogamos uma luz através da lanterninha, uma luz artificial, no orofaringe e vamos observar como está ali o véu do palato, ladeando a úvula. Se houver uma queda do véu do palato de um lado, isso é o famoso sinal da cortina de Vernet. Daqui a pouco eu mostro como escreve. Sinal da cortina de Vernet é a queda do véu do palato decorrente da lesão do nono e ou décimo nervos cranianos. De um lado, do mesmo lado. Então, o sinal da cortina de Vernet à esquerda indica lesão de nono e décimo nervos cranianos à esquerda. E, além disso, nós realizamos o teste do reflexo da náusea, ou reflexo do vômito, ou reflexo do véu palatino. Tudo isso são sinônimos. Então, imaginemos aqui a boca, a úvula, os véus do palato, a língua. Para examinarmos o nono e décimo nervos cranianos, nós primeiramente vamos jogar uma luz artificial com uma lanterninha dentro da boca e observar, sem a espátula ainda, só observar os véus do palato de um lado e do outro. Se o paciente não tiver lesão de nono e ou décimo nervos cranianos, não deve haver queda do véu do palato. Observem que os véus do palato estão simétricos. E aí sim, nós pedimos ao paciente para falar Se o paciente não tiver lesão, os dois véus do palato devem se elevar ao mesmo tempo simetricamente. Se, por outro lado, o paciente apresentar lesão, por exemplo, à direita, como aqui nesse desenho, do véu do palato, o véu do palato à direita deve apresentar uma queda, o famoso sinal da cortina de Vernet, como está aqui escrito, do mesmo lado da lesão. Então, lesão de nono e ou décimo nervos cranianos à direita, sinal da cortina de Vernet também à direita. E observem que a úvula se desvia para o outro lado, que não está lesado e que puxa a úvula para o lado são. Depois de fazer essa inspeção, nós pedimos então o paciente para falar e se houver lesão, o lado lesado não deve se elevar nesse momento. O lado são se eleva no momento em que o paciente fala mas o lado são permanece sem movimentar. Finalmente, para complementar o exame, nós agora sim, de posse de uma espátula, vamos testar o reflexo da náusea. Como testamos esse reflexo? Então, agora sem que o paciente fale nós vamos com a espátula, gentilmente, tocar o véu do palato de cada lado. Primeiro de um lado, depois do outro. No momento em que eu toco o véu do palato de um lado, a resposta no indivíduo normal é a elevação bilateral dos véus do palato de ambos os lados, bilateral, e muitas vezes náusea, daí o nome reflexo da náusea. Por outro lado, se o paciente tiver lesão, como aqui nesse desenho, com sinal da cortina de Vernet
à direita. No momento em que eu toco o véu do palato de um lado, o lado são se eleva, o lado lesado não. E o paciente deve apresentar náusea. E no instante em que eu toco o lado lesado com a espátula, o lado lesado não apresenta movimento, nem o lado são. E esse paciente, nesse momento, não deve apresentar náusea. Atenção que nem todos os pacientes normais têm náusea, nem todo mundo refuga a famosa espátula, o abaixador de língua. Então, podemos muitas vezes encontrar pacientes que não têm náusea quando tocamos o véu do palato e esses pacientes serem normais. Mas deve-se esperar a elevação do véu do palato nesses pacientes. Agora vamos falar do 11º nervo craniano, o acessório. O nervo acessório, o 11º nervo craniano, realiza a inervação motora dos músculos esternocleidomastoide e trapézio. Então, ele é responsável pela movimentação da cabeça e pela movimentação dos ombros. Como realizamos o exame do paciente? Tudo começa com a inspeção. Inspecionar, vocês já sabem, é ver. Só observar sem palpar. Então, nós estamos inspecionando aqui os trapézios. Vamos inspecionar também os esternocleidomastoides, de um lado e do outro. Observem que não existe amiotrofia. O que é amiotrofia? Amiotrofia é quando existe uma hipotrofia, não por desuso, não porque o paciente não está usando a musculatura, mas por desnervação. Então, imaginemos que ele tivesse uma lesão do acessório à direita, já há algum tempo. Então, do lado direito dele, portanto de cá, provavelmente haveria uma hipotrofia do músculo trapézio. A escápula poderia ficar até proeminente, faça assim, por favor, por causa dessa desnervação. Então, o nervo motor voluntário somático é responsável por manter o trofismo, o volume do músculo, e quando existe uma lesão por algum motivo desse nervo, pode haver uma amiotrofia. Uma amiotrofia é uma hipotrofia por desnervação. Além disso, por favor, vira de frente, Vitor. Imaginemos que ele tivesse uma lesão do acessório só do lado direito. Ele provavelmente teria uma queda do ombro e da cabeça do lado direito. Se essa lesão fosse bilateral, ele teria uma queda da cabeça para baixo, como está. Então, se ele tivesse uma lesão bilateral do nervo acessório, ele provavelmente teria uma queda da cabeça para frente, assim, e dos ombros. Ele já chegaria assim ao consultório, por exemplo. Depois de realizar a inspeção, nós vamos agora realizar as manobras para observar a movimentação dos músculos esternocleidomastoide e trapézio. Então, Vitor, por favor, levanta os ombros, abaixa, vira a cabeça para um lado, para o outro. Muito bem, a cabeça para frente, para trás. Claro que eu estou realizando esses movimentos para que o Vitor veja, para que o paciente saiba o que fazer. Vocês não estão me vendo, mas eu estou realizando esses movimentos. E além disso, para finalizar o exame do 11º nervo craniano, nós vamos agora realizar provas de oposição ao examinador. Então, Vitor, levanta os ombros, por favor. Não deixa que eu empurre, não. Segura firme. Olha, ele tem força normal porque ele opõe resistência à minha mão. Do lado de cá, também. A cabeça para esse lado, por favor. Observe que ele realiza força normal. Ele opõe resistência ao meu movimento para cá, para frente e, finalmente, para trás. Então, o 11º nervo craniano do Vitor está preservado bilateralmente. Agora vamos ver o 12º nervo craniano, o hipoglosso, que é responsável pela inervação motora da língua. Então, tudo começa com a inspeção. Nós vamos primeiro pedir ao paciente para exteriorizar a língua, pôr a língua para fora, e vamos observar primeiro que não existe desvio da língua. A língua não está desviada nem para a direita, nem para a esquerda. Se houver, por exemplo, lesão do hipoglosso à direita,
à direita. Então, imagina-se, claro, que a língua deveria desviar para o lado contrário, que puxaria a língua para lá, para a esquerda. Mas isso não é algo que acontece na realidade. Por quê? Porque a inserção dos músculos que fazem a movimentação da língua é cruzada. Então, se houver lesão do nervo hipoglosso à direita, quando o paciente põe a língua para fora, ela, na verdade, se desvia para o mesmo lado da lesão, para a direita. Se esse paciente, então, chegou ao seu consultório, por exemplo, ao pronto-socorro, com uma lesão de nervo hipoglosso à direita, no momento em que ele põe a língua para fora, a língua deve se desviar para o mesmo lado da lesão, para a direita. Além disso, nós observamos o dorso da língua. Se o paciente tiver uma lesão já de algum tempo, por exemplo, meses, à direita do hipoglosso, nós provavelmente vamos observar a amiotrofia da hemilíngua direita, da metade direita da língua. Se essa lesão for bilateral, uma amiotrofia bilateral. Já vimos na aula de hoje o que é amiotrofia. É a hipotrofia por desnervação. Então, o nervo motor voluntário mantém o volume, a saúde, por assim dizer, o trofismo daquilo que ele inerva, no caso da língua. E, nesse caso, você vai ver uma língua afundada, hipotrófica, do lado da lesão. Além disso, nós pedimos agora o paciente para realizar movimentos para um lado, para o outro, para cima ou para baixo com a língua. Esses movimentos devem estar preservados no paciente normal. E, finalmente, para testar a força da língua de uma maneira mais precisa, nós pedimos ao paciente para encostar a língua na bochecha. Já vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso. Então, como dissemos, primeiro pedimos ao paciente para pôr a língua para fora. Não existe desvio da língua para um lado ou para o outro. Se houvesse lesão, por exemplo, do hipoglosso à esquerda, a língua, no momento em que o paciente exterioriza a mesma, desvia para o mesmo lado da lesão. É o contrário do que se imagina. Depois, observamos o dorso da língua. Observem que o dorso da minha língua não tem amiotrofia, não está com volume diminuído, não está hipotrófica, não está afundada, por assim dizer. Depois, pedimos o paciente para realizar movimentos. Também testando a integridade bilateral dos nervos hipoglossos direito e esquerdo. E, para terminar, testamos a força da língua contra a bochecha. Nós apertamos a bochecha contra a língua e observamos resistência, porque o hipoglosso está funcionando bem, de um lado e do outro. E o que pode lesar os nervos cranianos que nós hoje estudamos? 8º, 9º, 10º, 11º e 12º. Qualquer tumor na base do encéfalo, por exemplo, pode lesar um ou mais nervos cranianos nos seus trajetos. Se você tiver uma meningite na base do encéfalo, por exemplo, uma meningite por tuberculose, a meningite tuberculósica tem uma predileção por acometer a base do encéfalo. Essa meningite pode acometer esses nervos cranianos, causando as manifestações clínicas que nós estudamos. Se você tiver uma lesão nos núcleos dos nervos cranianos, o núcleo de um nervo craniano é onde residem os núcleos dos neurônios, de onde saem os axônios que formam os nervos. Então, por exemplo, um acidente vascular encefálico no bulbo, um tumor no bulbo, por exemplo, qualquer lesão que acometa os núcleos dos nervos cranianos que se albergam no bulbo. Tenho aqui uma maquete do encéfalo mostrando o tronco cerebral, vejam só, mesencéfalo, ponte, bulbo. Então, aqui no bulbo, você tem os núcleos do 12º, do 11º, do 10º, do 9º, do 8º, nervos cranianos. Uma lesão no bulbo, à direita, por exemplo, deve causar alterações em nervos cranianos à direita. Então, muitas causas podem lesar esses nervos cranianos, desde tumores, meningites, acidente vascular encefálico isquêmico hemorrágico, traumas que lesem esses nervos nos seus trajetos, etc.